Você está realmente pronta para o seu milagre? Como as mulheres ficam tão chocadas e surpresas quando logo depois que lhes é pedido que voltem para casa ou que seus maridos voltam para casa, com o fato de parecer que o casamento delas ainda não está restaurado. A maioria dos maridos não volta para casa implorando por perdão, mas voltam com o inimigo quente em seus calcanhares. Lembre-se de quanta influência o inimigo teve sobre seu marido quando ele decidiu te deixar, ou pediu para você sair de casa. Quando o Senhor inclinar o coração do seu marido de volta para você, ou causar uma crise que faça com que ele retorne, ou peça para você retornar para a casa de vocês, ele ainda não terá tido tempo suficiente para mudar. Leia o e-mail que recebemos de uma mulher que nós soubemos que teve um casamento restaurado e ainda assim falhou em submeter o seu testemunho de casamento restaurado, depois de termos pedido para que ela enviasse. Esse foi o e-mail que ela nos enviou. Muito obrigada por esse maravilhoso retorno sobre o meu relatório de louvor. Me perdoe por perguntar: se o meu marido terreno ainda não está expressando o desejo de trabalhar em nosso casamento, ele está em casa faz um mês, mas nós ainda não tivemos aquela conversa e simplesmente decidiu voltar para casa e está aparentemente se adaptando. E está ainda de uma forma como se fosse preso ao mundo lá do lado de fora. Eu ainda posso ver uma luta interior nele entre querer viver sua vida mundana lá fora e querer estar em casa com a sua família. E ainda parecendo um pouco perdido sobre o que ele quer fazer com a sua vida. Isso ainda pode ser considerado um casamento restaurado? Eu gostaria de confirmar a solução antes de submeter o meu testemunho de casamento restaurado. A nossa resposta para ela foi sim. Como falamos, a maioria dos homens volta de uma forma que não parece um casamento restaurado, como você sonhou. O marido da Erin voltou para casa, como ele disse, apenas por causa das crianças. E não foi nada gentil a princípio, pois ele estava lidando com o inimigo. Mas conforme ela continuou a amar o não amável, o que significa ser paciente e não colocar nenhuma expectativa em seu marido, e sim colocar todo o seu foco em quem seu foco estava antes de seu marido retornar, no Senhor, seu marido celestial. Não muito tempo depois, as coisas se tornaram completamente diferentes. Você tem perguntado ao Senhor, que é quem precisa continuar sendo o seu marido, o que fazer a cada momento, todos os dias? Somente Ele pode ajudar. Isso significa que você está falhando em louvar o que Ele fez, trazer de volta o seu marido. E ao invés disso, está focando no que Ele não fez. O marido não querer trabalhar em seu casamento. E que não é algo que nenhuma de vocês deva fazer. Nós nunca pedimos isso. E nem o marido deve trabalhar em seu casamento, onde você só pode estar visitando outros sites ou lendo outros materiais que servem para consertar os casamentos temporariamente. Isso também significa que você deve estar transferindo o seu foco do seu marido celestial para o seu marido terreno. Mas sobre isso é explicado depois de você submeter o seu testemunho de casamento restaurado. Depois de você enviar o seu testemunho, você será encaminhada para a parte restauração. E agora? Mas antes de você enviar o seu testemunho, tenha a certeza de passar tempo com o Senhor.
e deixe-o saber de sua gratidão pelo que ele tem feito e para ajudá-la a manter o seu coração certo e fixado nele. Então, quando você enviar o seu testemunho, você estará olhando através dos olhos de uma mulher que é grata a ele. Prepare-se para o seu milagre agora. Após receber isso e ver outras mulheres que foram restauradas, mas que falharam ao enviar os seus testemunhos de casamento restaurado, nós começamos a buscar a Deus por sabedoria. Então, finalmente, entendemos que nós não deveríamos esperar para preparar as mulheres para a restauração, ajudando-as a entender o que acontece e qual é a sensação. A verdade é, nós preparamos você sim. O problema é que você não percebe que as dificuldades durante a sua jornada de restauração foram para prepará-la para dificuldades ainda maiores depois da restauração do seu casamento. As dificuldades continuam? Não. Se você não retroceder no que você aprendeu e não tentar manter o seu casamento restaurado, lembrando que foi Deus quem restaurou o seu casamento, não você. Então, se você começar a agir e reagir às provações e à vida de casada da mesma forma que você costuma fazer, então não somente as dificuldades irão continuar, mas frequentemente o marido pode facilmente ser afastado novamente. Deus diz: mas eu tenho isso contra você, que você deixou o seu primeiro amor. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são minha única companhia. Deus diz também: afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. E ele ainda diz mais: ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Entretanto, com alguns homens, é pretendido que eles fiquem em casa apenas por um curto período de tempo. Você se lembra como o marido da Erin voltou para casa por um pequeno período, antes de seu casamento ser completamente restaurado? Mas ele foi embora novamente? Algumas vezes, a sua temporária restauração é simplesmente o Senhor dando a você um tempo de profundo descanso emocional e espiritual, pois você está prestes a passar pela fase final da restauração. Como você sabe disso? Bem, Erin disse que ela podia sentir que não tinha acabado. Ela queria que terminasse, mas algo dentro dela dizia que não tinha terminado ainda. Ela disse que é como quando se está grávida, talvez até além da data do nascimento, e você espera ou sente que já está na hora, mas quando está na hora, você sabe. Também, quando a restauração acontece, é difícil. Quando o marido de Erin voltou para casa em seu descanso temporário, foi muito agradável. Então, de repente, sem aviso, ele foi embora novamente. Se você quer ler mais sobre a restauração temporária de Erin, nós vamos deixar o link aqui embaixo para que você possa acessar. Nós dizemos que as nossas mulheres recém-restauradas, que o mais importante é não entrar em pânico e que elas não devem tentar descobrir ou entender. Não importa onde você está em sua jornada da restauração, restaurada ou ainda não. O remédio é sempre focar no Senhor, se aproximando cada vez mais dele. Continuamos na próxima semana.